Mas não adianta. 9 horas. O supermercado Eldorado está praticamente destruído, mas o fogo ainda resiste. 10h30 da manhã, o momento mais dramático do incêndio. O fogo ficou incontrolável e atingiu a parte do supermercado onde estavam os produtos inflamáveis e até combustíveis. Com as explosões de botijões de gás, o fogo aumentou e a partir daí os bombeiros não controlaram mais. Nós denominamos isso um incêndio de conflagração. É um incêndio que atingiu determinadas proporções, que não é o bombeiro de Campinas que terá dificuldade para combater. É um bombeiro, qualquer bombeiro teria dificuldade de combater. Só agora à tarde é que o Corpo de Bombeiros de Campinas vai divulgar a relação das vítimas. E agora vamos saber as últimas informações sobre o incêndio em Campinas com a repórter Maria José Sarno. Os bombeiros continuam enfrentando dificuldades para apagar o fogo que já destruiu totalmente o supermercado Eldorado no centro da cidade de Campinas. Durante toda a manhã, os bombeiros praticamente assistiram às chamas tomarem mais uma vez o prédio, já que a quantidade de água não foi suficiente e os equipamentos utilizados não foram adequados. No interior do prédio, grandes quantidades de produtos inflamáveis continuam alimentando as chamas. Segundo os bombeiros, a única alternativa agora é continuar resfriando as paredes para evitar a propagação do fogo. A previsão é de que várias paredes vão mesmo desabar. Durante toda a manhã, a população de Campinas acompanhou o desastre que poderia ter sido evitado. O Coronel Amaro, do Corpo de Bombeiros, informou que no mês de novembro entregou um detalhado relatório aos proprietários do Eldorado, informando sobre as péssimas condições de segurança do local. Escombros do lado esquerdo do supermercado Eldorado, que praticamente caiu inteiro. Até agora, muito pouco foi retirado. As armações de concreto impedem que os tratores possam trabalhar com rapidez. O Corpo de Bombeiros acredita que aqui embaixo de tudo isso existem pessoas soterradas, mas não sabe quem nem quantas. Segundo o comandante do 7º Grupamento de Incêndio, Coronel Pascoal Amaro, aqui o trabalho será feito 24 horas por dia. Os bombeiros vão se revezar em turnos de 6 horas. Mesmo assim, a retirada dos escombros deve levar no mínimo 4 dias. O coronel disse ainda ser muito difícil encontrar pessoas soterradas com vida. Era ocorrido em Campinas nos últimos 30 anos. Foi a segunda tragédia envolvendo o Magazine. Há 13 anos, durante obras de ampliação no prédio, uma parede desmoronou e soterrou 8 operários. Hoje foi um dia de destruição, explosões, pânico e morte. O fogo começou às 1h30 da madrugada no depósito do supermercado. Segundo os bombeiros, a causa provável foi um curto-circuito. O fogo se espalhou rápido devido ao grande estoque de materiais inflamáveis. Às 3 da madrugada, quando já era grande a movimentação, a parede do depósito caiu na rua Barreto Leme, soterrando dezenas de pessoas. Uma tragédia, segundo dos sobreviventes. E não deu tempo para correr? Não deu, fiquei atrás do poste e não vi mais ninguém, tinha uns 4 ou 5 pés de mim. Quer dizer, deve ter mais pessoas ali soterradas. Eu acredito que sim, porque inclusive os 2 bombeiros que estavam ligando ali, do jeito que caiu, pegou de cheio eles. Por volta das 5 da manhã, quando parecia que o fogo já estava praticamente controlado, foi descoberto um novo foco. Exatamente na parte central do supermercado, na parte superior do supermercado, onde fica a seção de suprimentos. O fogo se espalhou com violência também na parte central do supermercado. Os desabamentos continuaram. Parte da fachada desabou sobre a marquise. Dentro do prédio, as explosões não paravam. O Corpo de Bombeiros de Campinas mobilizou 13 viaturas e 46 homens e ainda teve reforços de Jundiaí e várias indústrias da região. Nada foi suficiente para controlar o fogo e, segundo o gerente-geral do Eldorado, Mário Mariano, o prejuízo foi total. Nem a chuva forte às 11 horas ajudou. Pelo contrário, o forte vento só fez aumentar as labaredas. A preocupação passou a ser com os prédios vizinhos. Muitos tiveram que deixar casas e apartamentos por causa da fumaça espessa e com medo de que o incêndio se alastrasse pela vizinhança. A situação só ficou sob controle à tarde, com condições para o trabalho de rescaldo. No início da tarde, chegaram máquinas e tratores da Sanasa para retirar os escombros do supermercado. Mas o trabalho de retirada de tudo isso aqui deve demorar. Isso porque praticamente todo o lado esquerdo do Eldorado caiu. Parecia até que o supermercado havia sido bombardeado. Os tratores pouco podiam fazer contra um verdadeiro monte de concreto e ferro torcido. Enquanto isso, do lado de dentro do supermercado, ainda havia vários focos de incêndio. E o trabalho dos bombeiros era intenso. Às 4 horas da tarde, quando parecia que o incêndio estava dominado,
o fogo voltou a queimar dentro do supermercado. Meia hora depois, começava a chover, o que ajudou os bombeiros. Por outro lado, o vento que veio com a chuva ainda podia alastrar o fogo. Por medida de segurança, a CPFL, com 60 homens, retirou toda a rede elétrica do quarteirão, que vai ser religada quando os bombeiros terminarem o serviço, o que só deve acontecer mais à noite. Esse trabalho é um trabalho de paciência que, dependendo da dificuldade encontrada, isso daí é meio incerto, porque não sabemos como. Existem lajes lá que tem que ser quebrada, estourada com britadores e que vão ter uma certa dificuldade. É imprevisível o tempo que se pode limpar aquela área lá. Todos reconhecem. Foi um incêndio difícil, cheio de problemas, entre eles a dificuldade de acesso, a fumaça, a própria característica do supermercado e até a falta d'água em alguns momentos. E um incêndio, à medida que ele vai crescendo, ele vai exigindo mais água. E os hidrantes não comportavam a demanda de água. Mas não faltou água nos hidrantes? O hidrante que estava funcionando não faltou. Daí nós precisamos, lá quando chegou o horário de pico, lá pelas 6 horas, começou a faltar água no momento em que nós começamos a fazer um trabalho com pipas. Às 6h30 da madrugada, quando se iniciou, às 6 horas da manhã, quando se inicia o consumo normal da população, houve uma queda de pressão na rede, sentida pelos bombeiros, e em 15 minutos, com o reforço promovido pela nossa operação, o problema foi sanado. Em novembro, o senhor mandou um relatório para a diretoria do Eldorado mostrando que o prédio era inseguro. Que tipo de deficiência que ele apresentava? Bom, o que está constando do laudo é problema que nós estamos apresentando ao proprietário e que estamos dando um prazo para ele sanar. Nós tínhamos 60 dias de prazo para atender essas exigências, mas veja bem, não era nenhuma exigência que colocasse o menor risco sobre a estrutura e sobre a capacidade do Eldorado de enfrentar incêndios. Poderia citar alguma deficiência que fosse mais grave? Não, aí a deficiência sempre é grave, porque foge daquele nível de segurança, certo? Mas aquilo que mais nos preocupava é uma sobrecarga muito grande de mercadoria. As vítimas do incêndio no supermercado Eldorado. 4 hospitais de Campinas receberam pessoas feridas no incêndio. 5 vítimas foram para a Beneficência Portuguesa. Outras 5 foram internadas no Hospital Veracruz e mais 5 no Hospital Municipal Mário Gatti. O cinegrafista Renato Isidoro, da TV Campinas, que foi ferido de madrugada quando fazia imagens do incêndio, está internado no Hospital Irmãos Penteado, totalizando 16 pessoas feridas. O incêndio também fez uma vítima fatal, o auxiliar de cozinha do Eldorado, Robson André Oliveira. Além disso, uma pessoa está desaparecida no meio dos escombros. Trata-se do operador de videotape da TV Campinas, Ronaldo Gomes de Oliveira, que acompanhava o cinegrafista Renato Isidoro. Ronaldo desapareceu quando uma parede ruiu sobre ele e até o momento não foi localizado pelos bombeiros. Ronaldo Gomes de Oliveira, 27 anos, começou a trabalhar na TV Campinas em 12 de março de 1981 como auxiliar de iluminação de equipe externa. Depois disso, Ronaldo, conhecido por todos os seus colegas como Neguinho, passou a trabalhar como operador de VT e estava fazendo treinamento para cinegrafista. E agora a situação de momento no supermercado Eldorado com o repórter Ciro Porto. Até agora ainda existem focos de incêndio no interior do supermercado, mas a situação está sob controle. O que começa a preocupar é o fato de que toda a estrutura do prédio do Eldorado está abalada. O teto já caiu por inteiro. As máquinas da Sanasa, que estavam removendo os destroços do prédio, na procura de pessoas soterradas, tiveram que parar, porque corriam perigo de também serem soterradas. Aqui ao nosso lado está o capitão Alexandre Abolins, do Corpo de Bombeiros. Capitão, como é que vão ser removidos os destroços agora? Olha, a nossa intenção, juntamente com o pessoal da prefeitura, os engenheiros encarregados, nós achamos por bem que o Eldorado se prontificasse a contratar uma firma especializada em demolição. Agora, como todo esse prédio ameaça cair, o trânsito aqui, a circulação de pessoas vai ficar proibido? Sem dúvida. Nós já estamos com 7, 8 viaturas da Rádio Patrulha já bloqueando algumas ruas que dão acesso às imediações do supermercado. Boa noite e um Feliz Natal. No supermercado em São Paulo, o fogo começou no setor de imóveis. Veja a seguir. Hoje, o supermercado Eldorado na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. A luta dos bombeiros contra as chamas já dura quase 20 horas. O incêndio destruiu todo o prédio, deixando um morto. O que fez com que o fogo se espalhasse rapidamente. Às 3 da madrugada, as paredes do depósito do Eldorado começaram a desabar e várias pessoas ficaram soterradas.
Os bombeiros tiveram que pedir para que as indústrias da região de Campinas enviassem carros-pipa, pois não conseguiam controlar o fogo por causa da falta de água na cidade. A forte chuva que caiu às 11 da manhã dificultou ainda mais o trabalho dos bombeiros, porque junto com ela veio um forte vento que fez o fogo se alastrar ainda mais. O fogo ainda não foi totalmente controlado, o que mostra a fragilidade do sistema de combate a incêndio do município de Campinas, que possui quase 1 milhão de habitantes e apenas 8 carros-bombas. Durante o dia todo, a população campineira acompanhou o incidente, que, segundo o capitão Abolins do Corpo de Bombeiros, poderia ter sido evitado. Poucos dias nós fizemos uma vistoria neste estabelecimento e constatamos algumas irregularidades que foram sugeridas para se dar uma proteção maior, tanto à estrutura do supermercado como ao usuário. Só que a gente não tinha a previsão de acontecer, mas as condições internas favoreciam a esse tipo de catástrofe. Já tem como certa a dispensa de parte dos 800 funcionários da empresa aqui em Campinas. O trabalho de rescaldo recomeçou logo pela manhã. Possível, nós vamos removê-los para as outras nossas filiais. Evidentemente que algumas dispensas deverão ocorrer. E com relação a essa casa que foi demolida do lado, o Eldorado deve pagar? Sim, não tenha dúvida. Dentro do possível, nós vamos reformar tudo. Não vamos dar prejuízo a ninguém. E durante todo o dia, bombeiros e equipes de salvamento trabalharam no local. O trabalho de rescaldo recomeçou logo pela manhã, depois de mais de 30 horas do incêndio que destruiu totalmente o supermercado Eldorado aqui em Campinas. Mais uma vez, a chuva foi uma forte aliada dos 30 bombeiros da equipe de salvamento e ajudou a conter os focos de fogo dentro do prédio. Toda a estrutura do supermercado está abalada. Dentro, só sobraram restos de lata, garrafas, muito material inflamável e grande quantidade de caixas de produtos estocados. Do lado de fora, intactas ao fogo e as explosões, apenas essas melancias. O trabalho de remoção dos escombros já dura mais de 15 horas. Essas máquinas retiram material pesado, enquanto os bombeiros vasculham a área em busca de vítimas soterradas. A operação é lenta, porque essas lajes mantêm um certo equilíbrio e uma pedra atirada a mais pode significar a derrubada de todo o resto. Nós fizemos uma abertura na laje da caixa d'água, que compreende a primeira parte que caiu. Fizemos uma penetração por cima através dessa abertura, mas de pequena profundidade, porque os escombros são muito de grande volume por baixo e a penetração não é muito proveitosa. Como é que está a estrutura do prédio todo? Está perigoso aqui? Eu acredito que ainda existe perigo porque no subsolo tem esmagamento de viga. Tem esmagamento de viga com pilar. E a própria estrutura maior aqui da parte maior tem também um pilar seccionado. Até que horas os bombeiros vão trabalhar hoje? A gente pretende trabalhar até mais ou menos 8 horas, até a hora que der para enxergar. E a repórter Cláudia Miani tem mais informações sobre o trabalho dos bombeiros no local do incêndio. A equipe do Corpo de Bombeiros, que está cuidando da remoção dos escombros do supermercado Eldorado, acaba de encontrar o primeiro corpo que estava desaparecido. É justamente o de Ronaldo Gomes, auxiliar de cinegrafista da TV Campinas, desaparecido desde as 2 da manhã de ontem, quando começou praticamente o incêndio do supermercado Eldorado de Campinas. Ele estava trabalhando juntamente com o cinegrafista Renato Isidoro, que também foi atingido, mas que se submeteu a uma cirurgia e passa bem. Eu vou conversar agora com o Coronel Amaro, que é quem está cuidando, chefiando a operação. Coronel, na localização onde foi encontrado o auxiliar de cinegrafista Ronaldo Gomes, não havia possibilidade de se remover rapidamente? Olha, era meio incerto a localização. A área era pequena para localizar o corpo, mas o trabalho era grande. Então nós tentamos de tudo e eu acho que o tempo foi até me surpreendeu, o tempo foi pequeno. Eu acreditava, inclusive, que ele estaria embaixo desta laje. O senhor acredita que existam mais vítimas ainda debaixo dos escombros?
Olha, ninguém reclamou vítima. Então... Assim mesmo, restou um grande número de pontos de fogo e muita fumaça. A imagem da destruição ficou por todo o supermercado. Hoje, o repórter cinematográfico Newton Kilikini entrou no prédio do Eldorado. Tudo está em ruínas. Das grandes prateleiras, restaram montanhas de alimentos queimados. Nada escapou. Garrafas, latas e até empilhadeiras foram perdidas. Nós estamos agora onde funcionava o depósito central do Eldorado. Aqui também não sobrou nada. Vejam como ficaram as pilhas de arroz. Lá no fundo ainda tem muita coisa queimando. Ali na frente está o prédio da padaria do supermercado, onde começou o incêndio e os bombeiros nem puderam entrar. As próprias condições de estocagem do material, elas não favoreciam um adentramento do nosso pessoal. Isso em condições sem incêndio. Em condições de incêndio, ninguém arriscaria entrar dentro de um labirinto. Sem controle, o fogo acabou com o supermercado. Nem as paredes suportaram o calor. Uma lateral inteira do prédio caiu, atingindo 3 casas. A preocupação da Defesa Civil agora é com esta lateral do prédio que desabou ontem de madrugada. As primeiras informações são de que no meio dos escombros existem vítimas. Os bombeiros estão vasculhando tudo. Neste trabalho é preciso muita atenção, máquinas potentes e, acima de tudo, paciência. Mais um corpo foi encontrado no final da tarde nas ruínas do supermercado. É o do cinegrafista da TV Campinas, Ronaldo Gomes de Oliveira. Ele foi atingido pelo desabamento de uma parede lateral do prédio. Gravando! Essas são palavras do operador de VT, Ronaldo Gomes. Ele está avisando o cinegrafista que a fita está no ponto para receber as imagens. Em seguida, o cinegrafista Renato Isidoro se movimenta, tentando encontrar melhores ângulos para fazer imagens. O operador de VT vai com ele. Eles trocam palavras rápidas. Aí, Renato, aí mesmo, olha. Aqui, ó. Outras pessoas próximas da equipe também falam. Nesse momento, o cinegrafista interrompe a gravação, provavelmente para ocupar uma nova posição. Na sequência, veio a explosão, que feriu o cinegrafista e matou Ronaldo Gomes de Oliveira. O de Ronaldo Gomes foi localizado às 6 horas de hoje, depois de 40 horas de busca. Cinegrafistas, repórteres e funcionários da TV Campinas estavam no local. Alguns não conseguiram conter as lágrimas. O corpo de Ronaldo Gomes foi para o Instituto Médico Legal e será velado no Cemitério da Saudade. Ronaldo Gomes tinha 27 anos e trabalhava na TV Campinas desde 1981. O trabalho de rescaldo do incêndio no supermercado Eldorado, em Campinas, começou logo cedo. Uma equipe de 30 bombeiros, com a ajuda de uma escada Magiros, fazia o trabalho de resfriar as brasas do lado de fora. Aqui dentro do prédio, os bombeiros trabalham tentando apagar os últimos focos de fogo que ainda resistem. A operação é lenta, porque a estrutura está toda abalada e a quantidade de produtos inflamáveis aqui dentro ainda é muito grande. À medida que o tempo passa, o risco de desabar o que restou do supermercado todo destruído aumenta. O trânsito nas ruas que dão acesso ao local do incêndio continua interditado e os curiosos são muitos. Com a queda de várias lajes, uma rede de água se rompeu, deixando todo o quarteirão sem água. Moradores de uma casa destruída providenciam agora a mudança do que sobrou. Os trabalhos de remoção de escombros estão parados, à espera de uma empresa especializada em demolição. Hoje nós daremos continuidade ao serviço de rescaldo e estamos no aguardo da empresa que fará a retirada dos entulhos. Por que é importante a vinda dessa empresa? É importante pelo seguinte, os meios disponíveis, tanto do Corpo de Bombeiros, quanto da Prefeitura Municipal de Campinas, quanto do SANASA, elas já se tornam insuficientes para um serviço dessa envergadura. Por que a empresa especializada em demolição não veio até agora? Está esperando a liberação do seguro. Há previsão de quando essa liberação deve ser feita? Não, veja bem, com os feriados de Natal, talvez haja dificuldades em localizar esse pessoal. E a nossa matriz está vendo se consegue localizar para abreviar o... Enquanto então não vier essa liberação, não vai ser mexido em nada no prédio? Não pode ser mexido, porque o seguro não autoriza que seja mexido em nada enquanto não houver liberação deles. Segundo 60 horas de luta para apagar o maior incêndio registrado em Campinas nos últimos 15 anos. O fogo começou na madrugada do dia 24. Por volta da 1 hora da manhã, foi dado o alarme e os bombeiros seguiram para o local.
Cerca de 100 funcionários estavam no supermercado quando o incêndio começou. Apesar da ação dos bombeiros, o incêndio se alastrou e tomou todo o prédio. Além do incêndio, houve desabamento. 2 pessoas morreram e 16 outras ficaram feridas. Pela manhã, os rolos de fumaça podiam ser vistas de várias partes da cidade. Equipes de bombeiros das indústrias da região e de outras cidades vieram ajudar a combater o fogo. Todo o trânsito em volta de Eldorado foi interrompido e a falta de pressão nos hidrantes prejudicou a ação dos bombeiros. 60 bombeiros lutavam contra chamas na manhã do dia 24. O fogo não cedia e aconteciam explosões dentro do Eldorado. 3 casas próximas ao supermercado ficaram danificadas com os desabamentos. Começou então a luta para evitar que o fogo atingisse prédios vizinhos. Por volta do meio-dia choveu forte, mas nem assim o fogo diminuiu. O vento alimentou as chamas. Só quando todo o material combustível acabou é que o incêndio começou a ser controlado. Os bombeiros começaram a procurar o corpo do operador de videotape da TV Campinas, Ronaldo Gomes de Oliveira, soterrado pelos escombros quando filmava o incêndio. Outras equipes, usando escadas Magiros, começaram o trabalho de rescaldo. Na manhã do dia 25 ainda havia focos de incêndio, mas os bombeiros controlavam a situação. Tratores e máquinas começaram a remover os escombros. Às 6 horas da tarde, foi localizado o corpo de Ronaldo Gomes de Oliveira. Durante a noite, os bombeiros continuaram o rescaldo. E hoje pela manhã, o trabalho estava praticamente encerrado. Estamos no aguardo da empresa que fará a retirada dos entulhos. Por que é importante a vinda dessa empresa? É importante pelo seguinte, os meios disponíveis, tanto do Corpo de Bombeiros, quanto da Prefeitura Municipal de Campinas, quanto do Sanasa, elas já se tornam insuficientes para um serviço dessa envergadura. E se essa empresa especializada em demolição não vier hoje? Bom, se ela não vier, o serviço permanece de prontidão, o serviço do bombeiro, o serviço da prefeitura, o serviço da Sanasa, até que essa equipe, essa empresa tenha o domínio da situação. Atenção, estes são os votos do Café Mota, desejando a todos um próspero ano novo. Festival de Verão.